Vamos dar início aos nossos estudos. Hoje vamos ter 10 questõezinhas jurídicas com perguntas, respostas e fundamentação, no estilo que vocês sabem que eu faço. E vamos dar início a isso, então. Vamos lá. Olá, pessoal. Bem-vindo ao canal. Vamos às nossas questõezinhas para concurso público, concurso ou concursos públicos, depende do que vocês estão fazendo aí, se estão fazendo uma prova ou se estão tentando vários outros cargos. Então, as nossas questõezinhas foram retiradas de provas que já foram realizadas, e as bancas competentes elas vão estar sempre sendo mencionadas acima da questão ali, de acordo com os nossos slides. Então, vamos lá. Questão número 1. É competência da Justiça Federal julgar causa em que a União seja parte. Verdadeiro? Falso? Não tem muito o que pensar aqui, é uma questão verdadeira. É uma questão com fundamentação jurídica na nossa Constituição Federal, tem amparo aí no artigo 109, inciso 1º, e o artigo 109, inciso 1º diz que atribui competência à Justiça Federal para julgar litígios em que a União, suas autarquias ou empresas públicas federais forem partes. Então, questãozinha aí, mamão com açúcar. Vamos à próxima. A questão número 2 é sobre o mandado de segurança, banca FCC, concurso Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ano de 2022. Então, vamos à questão. Questão 2. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Pode? Não pode? Verdadeiro? Falso? Pode sim, a resposta é verdadeira e a explicação tem amparo na Lei 12.016 de 2009, no seu artigo 7º, inciso 8º, onde diz que partidos com representação no Congresso têm legitimidade ativa. Então, mais uma questãozinha aí, mamão com açúcar e com fundamentação legal, não há muito o que errar, né, quando tem fundamentação legal. Então, seguimos, vamos para a nossa terceira questão. A nossa questãozinha aí de número 3, ela é sobre sistemas de recursos no Código de Processo Civil de 2015, e a questão é: o agravo interno é interposto dentro do mesmo tribunal, veja, mesmo tribunal, contra a decisão monocrática do relator. Resposta verdadeira. Fundamentação está aí no nosso artigo 1021, né, do Código de Processo Civil de 2015, e o artigo 1021 diz que regula o agravo interno contra a decisão do relator a ser julgado pelo colegiado. Então, novamente, né, uma questão com fundamentação na nossa legislação brasileira e no nosso Código de Processo Civil 2015, e não há muito o que ser discutido aqui. Nossa questão número 4, sobre tutela provisória, banca CESP, concurso do Conselho Nacional de Justiça, ano 2024. Então, aí uma provinha bem recente, né? Vamos lá. A tutela de urgência de natureza antecipada pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Resposta verdadeira. A explicação e fundamentação jurídica está no nosso Código de Processo Civil 2015, no seu artigo 300, parágrafos 1º e 2º, onde prevê a tutela liminar ou após justificação antecedente, oral ou documental. Vamos à nossa questão número 5. Aqui temos uma questãozinha sobre o princípio da legalidade, banca FCC, concurso Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, ano de 2010. Veja, questão 5. Na administração pública, nenhum agente pode agir contra disposição expressa de lei. Resposta verdadeira. A explicação sobre o princípio da legalidade está fundamentada no nosso artigo 37, caput da Constituição Federal. Então,
mais uma questãozinha aí simples, rápida, fácil, não tem erro, né? Vamos aí à nossa questão de número 6, poder hierárquico. Banca Fundação Getúlio Vargas, provinha de 2024, Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Então vamos lá, questão número 6. A hierarquia administrativa permite revisão de atos pela autoridade superior. Resposta verdadeira. Explicação: princípio da hierarquia dá ao superior poder para revisar, avocar ou delegar atos administrativos. Lei 8.112 de 1990, artigo 116, parágrafo 4º. Não, inciso 4º, desculpa, Constituição Federal, artigo 84, jurisprudência do STF reconhece a discricionalidade administrativa na organização interna, desde que respeitados os limites legais. E aí vocês têm aí a referência da ação direta de inconstitucionalidade nesse recurso especial. Tá? Os detalhezinhos estão aí no slide e eu vou, pessoal, disponibilizar aí os slides para vocês, tá bom? Então vocês devem ter aí um linkzinho lá no YouTube que é para vocês poderem baixar os slides, que fica mais fácil para vocês estudarem, dar uma lidinha aqui e ali quando necessitarem, tá certo? Seguimos então, seguimos para a nossa questãozinha de número 7. Então, vamos à nossa questãozinha número 7, onde fala sobre a prescrição penal, banca CESP, concurso do Tribunal Regional Federal para a Primeira Região, ano de 2023. Questão número 7, a prescrição penal interrompe-se por decisão condenatória recorrível? Resposta: falso. Por que está falso? Por que é falso, professor? Porque lá o nosso Código de Processo Penal, no seu artigo 117, especifica que a sentença condenatória recorrível suspende a prescrição, mas não interrompe, apenas suspende. Então, a interrupção ocorre com sentença transitada em julgado. Tá bem? Vamos à nossa questão número 8. E a questão número 8 é da banca FCC, concurso Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, do ano de 2009, e é uma questão sobre pré-questionamento, né? Então, a questão 8 diz: o pré-questionamento é requisito para interposição de recurso extraordinário. A questão é verdadeira, a resposta é verdadeira, e a explicação, como vocês viram ali, eu fundamentei, né, toda a fundamentação jurídica que ampara a questão do pré-questionamento, eu coloquei aqui no slide para vocês, que é muito importante para vocês terem uma noção geral, né, de onde está essa fundamentação jurídica, porque isso vai dar uma sustentação para que, se a questão caia de modo diferente, ou se a questão seja um pouco mais alongada, né, e cheia de pegadinhas, para que vocês tenham aí essa, né, na memória, essa base de que, né, existem súmulas, existem embasamento na nossa Constituição Federal e no nosso Código de Processo Civil que amparam essa questão do pré-questionamento. Tá bem? Então, vamos lá. A explicação, o STF exige que a questão federal tenha sido debatida nas instâncias ordinárias. Então, aí a súmula do Superior Tribunal Federal, 282, né, requer aí que tenha sido debatido nas instâncias ordinárias. Aí o nosso Código também de Processo Civil, na nossa Constituição Federal, artigo 102, inciso 3 e artigo 105, inciso 3º da Constituição Federal, também estabelece que o STF e o STJ só julgam causas decididas, né? Ou seja, matérias já enfrentadas pelas instâncias inferiores. Então, é bem sólido, né? Essa questão é bem sólida de que o pré-questionamento pelas instâncias inferiores é necessário, né? Antes da questão chegar no nosso
antes do recurso extraordinário chegar nas instâncias superiores, é necessário que tenha passado pelas instâncias inferiores. Tá? Então, a súmula dos 282 e 356 do STF também vai na mesma direção, né? É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada. O 356 diz: o ponto omisso da decisão sobre o qual não foram postos embargos declaratórios não pode ser objeto de recurso extraordinário. E ali também temos o enunciado do artigo 1025 do nosso Código de Processo Civil de 2015, onde diz que introduziu, né, o chamado pré-questionamento ficto, onde é permitido que, mesmo rejeitados os embargos de declaração, a matéria seja considerada pré-questionada se houver omissão reconhecida. Então, vamos lá, vamos só mais 2 questõezinhas, nós vamos fazer hoje 10 questõezinhas aí, né, e tentar fazer um vídeo bem curtinho para que vocês memorizem o máximo possível desse material, tá bom? Então, vamos à nossa questão número 9 e nós encerraremos na 10ª questão. Chegamos à nossa questãozinha número 9, que é sobre citação por carta, Banca CESP, concurso Conselho Nacional de Justiça, ano 2024. Veja que já acho que estamos na 2ª questão, né, aí do ano de 2024, do concurso no Conselho Nacional de Justiça, da Banca CESP. Então, essa é a nossa questão número 9, vamos lá. Citação por carta precatória é realizada somente entre juízos de mesma comarca. Olha a pegadinha, mesma comarca. A resposta está errada, né? Mas uma explicação aí que tem, né, muito embasamento jurídico, é bem sólido aí na nossa legislação esse assunto. E a explicação que eu fiz aqui, eu preparei aqui para vocês, é sobre carta precatória intercomarcal, com marcas diferentes, CPC, artigo 213. Então, né, tá aí que entre comarcas, né, que sim, que pode, né, haver a citação por carta precatória em comarcas diferentes, né, que é o intercomarcal aí, do artigo 213 do nosso Código de Processo Civil de 2015. Aí nós temos também outros artigos dentro do Código de Processo Civil, que é o artigo 260 ao 268, né, que regulam as cartas de ordem precatória e rogatória, incluindo os requisitos dos procedimentos. Importante aí nós lembrarmos que o artigo 260 do Código de Processo Civil define os elementos obrigatórios da carta precatória, como identificação dos juízos, teor da petição, despacho e assinatura do juiz. O artigo 267, inciso 2º, diz que o juiz pode recusar o cumprimento da carta precatória se não tiver competência em razão da matéria ou da hierarquia, o que reforça que a carta precatória é usada entre juízos distintos e não dentro da mesma comarca. E o artigo 356 do Código de Processo Penal também trata da citação por carta precatória quando o réu está fora da jurisdição do juiz que ordena a citação, né? Então, vamos à nossa questão número 10. Vamos à nossa questão de número 10, nossa última questãozinha por hoje. Vamos fazer um vídeo aí curtinho, vai ficar menos de 15 minutos para vocês memorizarem aí 10 questõezinhas, estudarem 10 questõezinhas. Supimpa, vamos lá, vamos que vamos. Questão número 10. Enunciada a questão, o Ministério Público intervém obrigatoriamente em todas as ações que versem sobre interesse de incapazes. Resposta verdadeira. Sim, como eu expliquei aqui no nosso slide, a intervenção do Ministério Público é obrigatória em todas as ações que envolvam interesse de incapazes. E isso está solidamente fundamentado tanto na nossa Constituição quanto no nosso Código de Processo Civil. Então, eu coloquei aqui os artiguinhos da nossa Constituição Federal, que é o 201, parágrafo 1º, Código de Processo Civil, artigo 178, inciso 2º, e aí nós temos outros artigos outros artigos que também
fundamentam essa resposta, que é o artigo 127 da Constituição Federal, o artigo 178, inciso 2º, artigo 279 do Código de Processo Civil, tá bom? E temos aqui também a jurisprudência do STJ, que reconhece que a ausência de intimação do Ministério Público em causas com interesse de incapazes pode acarretar nulidade, especialmente quando há prejuízo à parte vulnerável. Então, ficamos por aqui e deixem o seu joinha aí, o seu gostei, e inscrevam-se no nosso canal se vocês estão estudando para concursos públicos ou têm interesse de começar a estudar para concursos públicos, prova da ordem. Inscreva-se no nosso canal, eu estou sempre postando vídeo. O nosso canal é bem novo, é um canal recente, mas inscreva-se no nosso canal que eu vou estar postando aí conteúdo semanalmente, tá bom? Vamos lá, vamos que vamos. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.